Agora vamos aqui para nossa aula 10, né? É referente à notação científica ou potência de 10. Então vamos relembrar aqui algumas coisas, né? Então para que serve, né, no caso a notação científica? Então ela serve para representar, né, um número muito grande ou muito pequeno. Se você tivesse um número, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua, né, em quilômetros, é uma distância muito grande. Então é interessante você colocar em notação científica, ou qual que é o peso de um átomo, né? O peso assim, qual que é a massa de um átomo em gramas. Então é interessante você colocar em notação científica. Por quê? Porque é um número muito pequeno. E no caso, a notação científica, ela está intimamente ligada lá à potência de 10. Então sempre vai ser algum número vezes 10 elevado a alguma coisa, seja positivo ou negativo, o expoente desse 10 aí. Então vamos relembrar aqui no caso das potências de 10. Por exemplo, 10 elevado a zero, a gente sabe que o que é número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2, o que é? 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado a 3 é igual a 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Então a gente consegue observar que, por exemplo, aqui tem o expoente é 1, então tem um zero à direita aqui. Expoente é 2, 2 zeros à direita. Expoente é 3, 3 zeros à direita. Agora, quando a gente está com valores expoentes negativos, né, a gente tem zeros à esquerda, né? Então, por exemplo, 10 elevado a menos 1 é 0,1. Por quê? Que 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Então, 10 elevado a menos 2 é 1 dividido por 100. 10 elevado a 3 é 1 dividido por 1000. Então, nesse caso, 10 elevado a menos 1, né, a gente tem um zero à esquerda. Então, sempre vai ser 0, alguma coisa. Então, a gente coloca o 1 e coloca o zero aqui, né? Um zero à esquerda. Agora, com a menos 2, a gente coloca dois zeros à esquerda. E sempre depois do primeiro zero vem a vírgula. Não vai ser 00,1. Não, é 0, alguma coisa. E aqui é a mesma coisa. 10 elevado a menos 3, dá 0,001, ou seja, 3 zeros à esquerda. E no primeiro zero você coloca a desculpa, coloca a vírgula. E então agora aqui diz, né? Quando efetuamos a multiplicação por 10, 100 e 1000, deslocamos respectivamente a vírgula uma, duas, três casas para a direita. Observe que a quantidade de casas a serem deslocadas é sempre igual o expoente 10, né? Então, o que a gente estava comentando aqui, né? Da quantidade de zeros ali. Vai para a direita ou vai para a esquerda, aí, dependendo da situação. A gente vai treinar aí. Já tem uma outra observação também, já vamos ler aqui, ó. Quando efetuamos a multiplicação por 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3, deslocamos respectivamente a vírgula, no caso aí, para a esquerda. É a mesma coisa que a gente já tinha visto. Mas vamos treinar aqui os números. Aliás, né, por enquanto é só mais tentar entender aqui. Por exemplo, 3,12 vezes 10 elevado a 1. Então, o que você vai fazer? Como esse 10 elevado a 1 aqui é positivo, né? Então, você vai deslocar essa vírgula. Então, o que você vai fazer? A ideia, você vai sumir com isso e vai deslocar a vírgula aqui. Né? Basicamente é isso que a gente está fazendo. Né? 3, vamos pensar, 3,12 vezes 10 dá 31,2. Então, já tem aqui o resultado. Então, basicamente, você andou uma casa para a direita, porque aqui o expoente é 1, né? Agora o outro, 4,589 vezes 10 elevado a 2, ou seja, vezes 100. Então, você vai andar duas casas para a direita. Uma, duas. Né? Parou aqui, ó, depois do 8. 458,9. 458,9. Aqui outro número. 0,45896 vezes 10 elevado a terceira. Então, como que a gente vai fazer? Vezes 10 a terceira, então basta a gente andar três casas. Uma,
2, 3. Com a vírgula. Então vai parar também depois do 8. Vai ficar 458,96, que é o que a gente tem aqui, ó. A vírgula está depois do 8. E assim vai, né? Agora, por exemplo, 45. Como que a gente vai fazer? Então a gente pega aqui, ó, o 45. O 45, né? A gente pode escrever que é, por exemplo, 45,0. Ou 45,00. Ou 3 zeros, o quanto que a gente quiser aqui, ó. Vamos colocar aqui uma quantidade. Então, o que ele faz ali? 45,000. Eu que forcei aqui, né? Ter esse valor. Vezes 10 elevado à quarta. Então, o que a gente vai fazer? Deslocar essa vírgula 4 casas. Então, vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar 450 mil. Então, isso aqui vai dar 450 mil. 450 mil. Então, a gente consegue observar, né, que esses números aqui muito, vamos pensar assim, muito grande, você consegue representar aqui em notação científica pequeno, né? Aqui não está bem em notação científica aqui, né, mas você, ao invés de representar esse número aqui, você pode representar dessa forma aqui, mas vai ter uma regra, a gente já dá uma olhadinha nela. Então, por enquanto é só mais entender aqui a questão do deslocamento de vírgula. Por enquanto, né, enquanto está sendo multiplicado, esses números estão sendo multiplicados por potências com expoentes positivos, ele está deslocando para a direita. Mas agora a gente vai ter aqui um caso que é um pouco diferente, né? São expoentes, né? São potências com expoentes negativos, ó, menos 2, menos 1, menos 3, menos 4. Então vamos analisar como que a vírgula faz aqui também. Por exemplo, 459, eu posso colocar que é 459,0, alguma coisa. Então, se está a menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou andar duas casas para a esquerda agora, não para a direita. Então, vírgula, fica aqui, ó, 4,59. Beleza? Basta você deslocar aqui, né? A vírgula estava aqui e andou até aqui, duas casas. Agora é esse número, 5.879 vezes 10 elevado a menos 1. Então, quando você pega isso e multiplica por 10 a menos 1, o que é 10 a menos 1? É dividir por 10. Aqui era dividir por 100 e aqui é dividir por 10. É a mesma coisa, mas a gente está olhando só para a vírgula. Como não tem vírgula aqui, então a vírgula está do lado aqui do 9. Então a gente só anda uma casa. Por quê? Porque é a menos 1. Então fica 587,9. Aqui é outro também. 48.965 vezes 10 elevado a menos 3. Então a vírgula está aqui, andou 3 casas para a esquerda. Por que eu andei? Porque a gente está multiplicando por 10 a menos 3. Então repare que quando eu ando com a vírgula, some essas potências aqui, tá? Quando eu estou andando com a vírgula, acaba sumindo essas potências. Eu estou mantendo aqui só para a gente entender o que está sendo feito, porque é um vezes o outro. Isso é a mesma coisa que uma divisão, né? 10 a menos 3 é dividir por 1000. Então, andou 3 casas, estava no 5, andou, parou no 8, né? Ó, 1, 2, 3 aqui. 3, então fica 48,965. Aqui tem outro número, então vou pegar aqui, ó. 457, né? 457 vezes 10 a menos 4. 457 vezes 10 a menos 4. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente andar 3 casas, né, seria equivalente a menos 3. Então, vamos forçar aqui ter outro zero e mais um zero aqui. Então, o que a gente faz? Se a vírgula está aqui, eu vou andar 4 casas aqui, então a vírgula vai ficar aqui. E eu sumo com isso daqui, porque na verdade eu já usei ele. Então, mexendo com a vírgula, ficou desse jeito. Então, fica 0,047. 0457, quer dizer. Então, é esse daqui, ó. Beleza? Então, quando você está multiplicando, né, um número por uma potência que tem expoente positivo, vai deslocando para a direita. Quando você está deslocando para potência, multiplicando uma potência com expoente negativo, você vai deslocando para a esquerda. Só que a gente vai ver aqui que tem umas coisas que a gente vai ter que ficar bem atento, porque isso gera muita confusão. Mas basicamente assim, se a gente está fazendo isso, né, vindo para cá, mas é comum a gente estar aqui
desse lado aqui e escrever na forma de notação científica. Então, qual que é a ideia da notação científica? Notação científica vai ser um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Sempre vai ser assim. Só que esse m aqui, que a gente chama de mantissa, ele tem que... Não só ele, né? Tem que respeitar aqui umas regras aqui. Por exemplo, esse m aqui, ele sempre tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ele pode valer 1, pode valer 1,1, 1,5, 1,9, pode valer 2, 2,5, 5, 5,5, 8, 8,9, 9, 9,7, 9,78, 9,98, 9,99, mas não pode valer 10. Então ele tem que estar entre 1 e 10. Só que o 1 entra, né? Porque aqui ó, é menor ou igual e aqui é só menor. Então não entra o 10. E aqui ele fala que esse zinho, que é o expoente aqui, pertence aos inteiros. Ou seja, ele tem valores positivos ou negativos. E pode valer zero também. Então sempre vai ser dessa forma aqui. Então você tem que respeitar para escrever na forma de notação científica. Esse mzinho mantissa tem que estar entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos ver aqui. Então tem aqui alguns exemplos pedindo para escrever na forma de notação científica. Por exemplo, 0,6. 0,6 a gente sabe que o m lá, mantissa, tem que estar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então 0,6 é menor do que 1, então não pode. Então o que a gente vai tentar forçar aqui alguma coisa. Então a gente vai fazer uma operação, vamos dizer assim, inversa do que a gente estava fazendo. O que a gente sabe, né, que esses números aqui, normalmente pequenos, né, eles são com expoentes negativos e números muito grandes têm expoentes positivos. Então nesse caso 0,6 eu posso andar uma casa para a direita. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, eu vou andar uma casa para a direita. O que ele vai virar? Ao invés de ser, no caso 0,6, ele vai virar o número 6. Só que como a gente andou, aqui que começa a gerar um pouco de confusão, né? Então vamos ver aqui. Como eu andei para a direita, daí você pode pensar, então você coloca 10 elevado a 1. Só que não pode ser 10 elevado a 1. Por quê? Se eu colocar 10 elevado a 1, 6 vezes 10 elevado a 1 dá 60, que é diferente disso daqui. Então, na verdade, é 10 elevado a menos 1. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 1. Deixa eu puxar aqui mais para... 6 vezes 10 elevado a menos 1. Daí, agora sim, né? Vamos pensar o seguinte, que tem a ida e a volta. Quando a gente estava aqui, quando você multiplica 6 vezes 10 elevado a menos 1, o que a gente falou? Você pega a vírgula e anda uma casa para a esquerda, daí vira 0,6, né? Então, colocando assim, ó, 0,6. Né? A gente forçou, vamos forçar aqui ter um 0, tá? A vírgula fica aqui, exatamente aqui. Só que quando a gente está desse lado aqui, né? Vamos pensar assim, a gente é ao contrário, né? Quando você volta para a notação científica, então é a operação contrária, né, que a gente estava fazendo, né? Então, por isso que ele, ao invés de ser, se aqui ficou, vamos pensar assim, andou para a esquerda, ficou negativa, então andar para a direita, nesse caso, no número decimal, você andar para a direita, você faz ele ficar mais negativo. E andar para a esquerda, você vai fazer ele ficar mais positivo. Daí tem gente ainda que fala, pô, mas não estou entendendo. Então pensa o seguinte, quando você está 6 vezes 10 a menos 1, você faz andar para a esquerda, beleza. Só que quando você está em decimal e quer voltar para a notação científica, daí que você inverte a lógica. Então nesse caso aqui, né, andou uma casa para a direita, 10 a menos 1. Vamos olhar aqui o exemplo de baixo, que vai ficar bem mais fácil de entender. Por exemplo, 0,06. Aliás, né, deixa eu só ver. Notação científica, tá certo? Ó, 6 vezes 10 a menos 1, tá. Porque ó, 6 é maior ou igual a 1 e menor do que 6, menor do que 10, quer dizer. Então, beleza, tá certinho. Agora esse outro, 0,06. Então, o que a gente vai fazer? Se eu andar uma casa para a direita, vai ficar 10 a menos 1. Então, não vai. Vou andar mais uma casa para a direita.
Então, daí eu paro aqui. Por quê? Porque ele vai virar o número 6. De novo 6, de novo 6, porque 0,06 é menor do que 1. Se fosse 0,6, também é menor do que 1. Então, obrigatoriamente, eu tenho que parar aqui. Ah, não poderia avançar mais uma casa? Poderia, mas daí ia estar 60. 60 não atende aqui. Então, como que fica aqui? Nesse caso, então fica... Andei duas casas para a direita, então fica 6 vezes 10. Como andei duas para a direita, 10 a menos 2. Mas vou escrever de uma outra forma, né? Não está em notação científica, mas é a mesma coisa. E se quisesse andar aqui, ó, vou colocar um 0 aqui à direita. E eu não quisesse andar duas, mas quisesse andar 3 casas para cá. Queria depois do 0 ali amarelo. Então como que ele ficaria? Eu andaria 1, 2, 3, então ficaria 60 vezes 10 elevado a menos 3. Então é a mesma coisa. Ou se fosse, né, mesma coisa. 600 vezes 10 elevado a menos 4. E assim vai, né? 600 vezes 10, 6.000 vezes 10 elevado a menos 5, né? Tudo isso dá o mesmo resultado. Será que dá? Vamos ver aqui, ó. É 0,06. Então vamos pegar aqui, ó. 6 vezes 10. O que é 6 vezes 10 elevado a menos 2? É 6 dividido por 100. Opa. 6 dividido por 100, 0,06. Mas vamos colocar daquele jeito. 6 vezes 10 elevado a menos 6. Fechou parênteses. 6 vezes 10 elevado, né? Esse chapéuzinho aqui significa elevado. 6 vezes 10 a menos 6, não. A menos 2. 6 vezes 10 elevado a menos 2. 0,06, mesma coisa. Vamos pegar 60 vezes 10 elevado a menos 3. 60 vezes 10 elevado a menos 3 também dá 0,6. Todos vão dar sempre a mesma coisa, né? 600 vezes 10 elevado a menos 4. Também 0,06. Todos eles vão dar sempre o mesmo resultado. Eles têm que dar, senão tá errado, né? Então você tem que respeitar isso daqui. Mas qual desses, né, que está em notação científica é esse daqui, ó. Porque a mantissa está entre maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então esse aqui está em notação científica. Esses outros dois não estão. É porque aqui é 60 é maior que 10. 600 também é maior que 10. Então não tá. Beleza? Letra C. 0,00031. Primeiro a gente precisa saber onde vai parar com a vírgula. Então eu vou parar depois do 1? Não, porque vai virar o número 31. 31 é maior que 10. Então eu tenho que parar aqui, ó. Parar no depois do 3, né? Para virar 3,1. Então daqui para cá a gente andou quantas casas decimais? Andou 4 casas decimais. Logo vai ficar como o nosso número em notação científica. Vai ficar 3,1 vezes 10 elevado a quanto, né? Andou 4 casas para a direita, então é menos 4. Então, porque andou 4 casas para a direita. Então é esse daqui só. Beleza? A gente está escrevendo na forma de notação científica. D. D. Vixe, esse D aqui tá, tá chato ali. Vamos olhar lá direto que tá mais fácil. Ele pede para escrever em forma de notação científica. 458 pode? Não. Porque é muito grande, né? É maior do que 10. 45,8 pode? Também não, porque é maior do que 10. E 4,58 daí pode, porque daí ele é, no caso, tá entre 1 e 10. Quantas casas decimais a gente vai andar? 3, 6, 9, 12, 15, mais uma, 16. Então aqui vai ficar 4,58 vezes 10 elevado a menos 16. Beleza? Então, não podemos esquecer, né? Que quando você pega esse número e multiplica por esse, daí você vai deslocando para a esquerda. Mas quando você pega aqui de decimal e quer voltar para a notação científica,
Conforme você vai andando com a vírgula para a direita, vai ficando negativo. E conforme você vai andando para a esquerda, vai ficando positivo. Vamos ver aqui a letra E, que é 7.000. A gente quer escrever 7.000 na forma de notação científica. Então, nesse caso, onde está a vírgula? A vírgula está aqui, ó. A gente não coloca, mas ela está aqui, ó. 7.000,0 poderia ser assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai parar onde? No 70? Não. A gente vai parar no 7 aqui, ó. Então, andou quantas casas decimais? Vai ser depois ali do 7, né? Então, vai dar 1, 2, 3 casas. Logo, esse número vai ficar 7 vezes 10 elevado. Aqui é o seguinte, a gente está indo para a esquerda, tá pegando disso e convertendo de volta para a notação científica. Então é elevado a 3, né? Faz sentido, por quê? 10 elevado a 3 é 1.000. 1.000 vezes 7 dá 7.000. Se você colocasse menos 3, daí ficaria 0,001 vezes 7. Então ficaria 0,007. Ou seja, seria um número muito pequeno. Beleza? Então aqui é outro exemplo. Letra F. Também para escrever em forma de notação científica. A gente não vai querer o 15, que não pode, mas vai querer o 1,5, que pode. E onde está a vírgula inicialmente? Está aqui, ó. A vírgula está aqui. E ela vai ter que percorrer tudo isso, ó. 3, 6, 9, 10, 11. 11. Então, esse cara aqui vai ficar como? 1,5 vezes 10 elevado a... Nesse caso, está indo para a esquerda. Então, está indo para a esquerda elevado a 11. Beleza? Então, é isso daí, né? Mas para a gente treinar, né? Então, a gente não pode confundir, né? Eu tô falando aqui o tempo todo, né? Para a gente não confundir com isso daqui, né? Porque quando é esse número aqui, isso está em notação científica. Você faz a multiplicação, vira isso daqui. Então, se é negativo, vai indo para a esquerda, vírgula. E se é positivo, vai indo para a direita, vírgula. Mas agora, quando você faz o contrário, de decimal para voltar lá para a notação científica, daí acaba invertendo essa lógica aí, né? Então, se vai para a direita é negativo, se vai para a esquerda é positivo. Beleza? Então, aqui a ideia é isso daí. Que mais? Tá. Então, vamos continuar aqui. Não tem muita coisa para ver, é só mais para comentar isso aqui. Operações em potência de 10. Então, potência de 10 a gente pode fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Desde que atenda a algumas regras aqui. Então, vamos ver primeiro adição e subtração. Então, para facilitar essas operações, é necessário que todas as bases de 10 estejam com o mesmo expoente. Então aqui a gente consegue, pelo próprio exemplo, né, já entender. A gente tem aqui 4,2 vezes 10 elevado à sétima. Aqui 3,5 vezes 10 elevado à quinta. Então o que ele tem que fazer? Ou ele faz esse da direita ficar vezes 10 elevado à sétima, ou ele faz esse da esquerda ficar vezes 10 elevado à quinta. Fica a critério dele. O que ele fez nesse caso? Repare que o da esquerda, 4,2 vezes 10 à sétima, ficou tudo igual. Então ele só forçou esse da direita aqui ficar elevado à sétima. Como que ele faz aqui? Vamos dar uma olhadinha pelo menos nessa parte aqui. Então aqui, 3,5 vezes 10 à quinta. Então, vamos ver aqui. Estou pensando até a gente fazer junto aqui, para ficar acho que mais fácil. Deixa eu ver. Tá, acho que é melhor mesmo. Vamos fazer aqui, porque daí fica mais fácil para a gente entender. Então vocês estão vendo aqui, mas a gente tenta seguir esse padrão dele aqui. Deixa eu ver esse. Tá. Então vamos olhar aqui para a letra A, né? Então 4,2 vezes 10 à sétima mais 3,5 vezes 10 à quinta. Então ele só pode somar se os expoentes, né, estiverem iguais. Então eu não posso pegar o 4,2 e somar direto com 3,5. Porque as potências aqui, né, os expoentes são diferentes aqui.
Tem que ser iguais para a gente poder fazer. Então vamos fazer o seguinte: 4,2 vezes 10 a sétima, mas vamos forçar, vamos tentar reescrever isso aqui de uma outra forma. Então, se a gente andar uma casa para a direita, a gente acaba diminuindo aqui o. Vai colocando -1, né? Indo para a direita vai ficando, vai subtraindo, né? Então de 5 vai para 4. Por quê? Porque você de 3,5 você fez virar aqui 35. Então você tem que compensar desse lado aqui. Se é 5, tem que virar 4 para manter. Então se você vai para a direita, ele vai ficar 10 a menos 4. Não, 10 a menos 4 não. 10 a quarta, 10 a terceira. Então a gente não quer isso. A gente quer o contrário, né? Quer que levar mais para ali para a esquerda, né? A gente quer que ele fique vezes 7, né? Elevado a 7. Deixa eu colocar aqui, ó. Então 3,5 por enquanto não deu muito certo, né? Vamos colocar aqui alguns zeros de uma cor diferente aí. 0 e 0. 1, 2, tá. Não vai dar muito certo. Deixa eu pegar mais espaço ali. Então eu vou forçar a ter mais zeros aqui à esquerda, daí a gente já entende. Eu vou só copiar ali por enquanto, tá igual, né? 3,5 vezes 10 a quinta. Então aqui, se a gente colocar esses zeros à esquerda em amarelo, não vai fazer diferença alguma. Só que faz diferença na hora de a gente montar aqui, ó. Se eu andar uma casa aqui, fica 10 elevado a sexta. E aqui 10 elevado a sétima. Então eu vou parar aqui. Eu até posso apagar esse zero aqui. Eu coloquei um zero a mais, né? Então como que vai ficar aqui um número? Como a gente fez, repare o seguinte, como você fez ele, você dividiu por 100, né? Vamos pensar assim. O que você fez? Quando ele andou duas casas aqui, você dividiu por 100. Se você dividiu por 100, você tem que multiplicar isso daqui por 100. E 100 é o que que é? 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, né? Vezes 10 elevado a quinta. Então dá 10 elevado a sétima. Então acaba compensando, né? Uma coisa compensa a outra. Então vai ficar 0,035 0,035 vezes 10. Aliás, né, vezes 10 a sétima. Deixa eu puxar aqui que agora que eu vi que eu fiz confusão aqui, né? Confusão não, mas só deixar o espaço aqui, né? Porque tem que colocar outro número. Ctrl C, Ctrl V. Agora sim, ó. 4,2 vezes 10 a sétima e 0,035 vezes 10 a sétima. Lembra lá do fator comum em evidência aqui, ó? Fator comum em evidência. Então, nesse caso, 10 elevado a sétima. Coloquei ele mais para a direita. 10 elevado a sétima. Fator comum em evidência. E aqui a gente soma aqueles dois números, que é o 4,2 mais 0,035. Olha só, isso daqui, né, a gente viu lá, acho que na primeira aula lá. 4,2, né? Vamos colocar aqui. Se aqui tem três casas decimais, vamos colocar mais dois zeros aqui para ficar igual. Aqui 0,035. Então tudo está relacionado. Aqui dá 5, aqui dá 3, aqui dá 2, vírgula embaixo de vírgula e 4. 4,235. 4,235 vezes 10 elevado a sétima. Beleza? Então a gente fez isso daqui, já chega já no ali chegou no resultado. Poderia encarar também isso de uma outra forma. Por exemplo, se aqui você andou uma, duas para a esquerda, né, então você forçou a aparecer um 10 elevado a 2. Então, aqui eu vou só colocar só uma observação desse daqui. Quando a gente andou duas casas para a esquerda, então ficou 0,035.
quando você fez isso, né, ó, andou uma, duas para a esquerda, então a gente fez aparecer o 10 elevado a 2. E já tinha lá antes, né, já tinha o 10 elevado a quinta. Então daí fica 0,035 vezes, mantém a base, soma os expoentes. 2 com mais 5, né, uma multiplicação, 7. Então dá na mesma, né, que aqui, quando a gente escreveu disso daqui, né, que antes era como, né, antes era 3,5. Antes era 3,5. Quando a gente fez ele virar o 0,035, como a gente diminuiu aqui duas vezes, né, dividiu por 100, então a gente multiplica aqui, ó, por 100. Então esse 10 elevado a 2 é o 100. Então compensou. E agora você continua a conta normal. Então fazendo aqui, né, chegou nessa parte. Beleza? Então, mas resumindo, né, voltando aqui, ó, para poder somar, o que que ele fez? Ele fez aqui, igualou, né, deixou na mesmo expoente, né, essas potências. Se aqui é 10 elevado a sétima, ele fez aqui também ficar 10 elevado a sétima. Poderia ser 10 elevado a quinta? Poderia. Você poderia andar para a direita, virar 442, 420. Aqui ficaria 420 vezes 10 a quinta. 420 vezes 10 a quinta, mais 3,5 vezes 10 a quinta. Daria o mesmo, apesar de estar com potência de 10, o resultado seria o mesmo, né? Teria que ser o mesmo. Beleza? O segundo ali. Então essa parte dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bom para ir treinando aí. P é 6,32 vezes 10 a nona menos 6,25 vezes 10 a nona. Aí já está na mesmo expoente, né? Então a gente nem precisa, a princípio não precisa fazer nada, né? Sim, não precisa mexer em nada. Então o 10 a nona, ele já é comum. O fator comum em evidência, né? Ó. Tem aqui, tem aqui. Então a gente deixou ele aqui isolado. E fica 6,32 menos, né, ao menos aqui, menos 6,25. Então dá 0,07, né? 0,07 vezes 10 elevado a nona. Vamos observar o seguinte, o anterior, ó, já está no resultado final, está em notação científica, né? Ó, 4,235, né? 4,2 vezes 10 a sétima. Aqui tá certa a resposta? Tá, mas não tá em notação científica. Então a gente vai forçar aqui. Como que a gente vai fazer? Vai fazer andar uma, duas. Se andou duas para a direita, então vamos pensar o seguinte, né? Vou colocar em verde. Para ver se dá para entender aqui. Se andou uma, duas, esse número vai ficar como? Ele vai virar o 7. Como a gente fez ele ficar maior, então 7 vezes 10 a menos 2. Como a gente multiplicou por 100, então a gente tem que dividir por 100, né? 10 elevado a menos 2 é dividir por 100, é a mesma coisa. E já tinha o 10 elevado a nona, que já estava lá desde sempre. 10 elevado a nona. Agora sim, a gente fazendo aqui, como que vai ficar? 7, mantém a base sobre o expoente. Menos 2 com mais 9 dá 7. Menos 2 com mais 9 dá 7. Pronto. Por isso que a resposta está desse jeito aqui, né? Porque está em notação científica, né? A mantissa está entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. Aqui não estava. Tá? Então você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer direto. Você andou duas casas para a direita, andou uma, caiu para 8. Andou mais uma, caiu para 7. Poderia pensar assim direto. Mas eu fiz aqui só para mostrar qual foi o raciocínio, né? Para poder virar o 7 aqui. Mas é melhor fazer já direto. Então, quando é soma e subtração, então aqui é uma soma e aqui é uma subtração, basta você deixar na mesma, o expoente na mesmo valor aqui, né? Então, você deixando os mesmos expoentes aqui, você dá a potência de 10 já está tudo ok.
Aí você pode fazer a conta aqui diretamente. Agora vamos dar uma olhadinha. E quando é multiplicação e divisão? Então, multiplicação e divisão, eu vou pegar esse daqui, ó. Vou riscar até aqui, ó. Aqui. Esse daqui, né? A gente treina aí. Então, letra A. Tá assim, 6,5 vezes 10 a oitava. Vezes 3,2 vezes 10 a quinta. Então, aqui é uma multiplicação. Como que a gente faz? Então, para facilitar essas operações, é necessário que essas operações sejam mantissa com mantissa e base com base. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, mantissa com mantissa, vermelho com vermelho e verde com verde, base com base. Então, a gente faz essa multiplicação, né? Então, para não perder muito tempo aqui, né? Depois vocês testam aí. 6,5 vezes 3,2. Tem que colocar ponto, né? 6,5 vezes. O ponto aqui é vírgula. 6,5 vezes 3,2. 20,08. 20,08 não. 20,8, né? 20,8. E ali, essas bases aqui, mantém a base. Repare que aqui é tudo multiplicação, né? Ó, tudo multiplicação. Então eu posso fazer isso aqui. Então aqui 8 com mais 5 dá 13. Mantém a base e soma os expoentes. Pronto, acabou? Não necessariamente, né? Porque aqui, ó, tá 20, né? Então vamos dar uma mexida. Se a gente anda para a direita, esse valor aqui vai ficando o quê? Vai subtrair 1. Então se é 13, cai para 12. Se eu vou para a esquerda, você soma 1. Andar uma casa para a esquerda, soma 1. Então de 13 vai para 14. Então fica 20, não, 2,08 vezes 10 elevado a 14. Vezes 10 elevado a 14. Pronto, é isso daqui, ó. 2,08 vezes 10 a 14. Aqui a mantice é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Beleza? Aqui, letra B. 8. Aqui é divisão, né, no caso. 8 vezes 10 elevado a 17. E 2 vezes 10 elevado a nona. 2 vezes 10 elevado a nona. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Mantissa com mantissa e base aqui com base. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E a base ali mantém a base e subtrai os expoentes. 17 menos 9, né? Porque é uma divisão agora, né? Então, 17 menos 9 vai dar quanto? Dá 8, né? Que o 8 com mais 9 dá 17. Então, vai dar 8. Precisa alterar alguma coisa aqui? Não. Por quê? Porque a mantissa já está aqui, ó, 4. Está maior ou igual a 1 e menor do que 10. Pronto. Então, multiplicação e divisão é mais tranquilo, né? Enquanto aqui na soma e subtração, na adição e subtração, a gente teve que igualar aqui, né? Deixar no mesmo expoente essas potências. Para esse caso aqui não precisou. A gente fez a conta direta aqui, conforme a gente já conhecia. E agora aqui por último, potenciação e radiciação aqui utilizando esses números aqui, né? Vale a mesma regra para potenciação e radiciação. Aliás, é multiplicação e divisão, né? Que ia falar aqui, mas tudo bem. Mas a gente vê aqui já entende. Vamos pegar esse daqui, risca aqui e vamos pegar esse daqui, risca aqui. Ali é só a resposta final. Então, letra A, 2 vezes 10 elevado a sexta
2 vezes 10 elevado a sexta elevado a 4. Então isso aqui é uma potência, né? Potenciação. Então aqui, vamos dizer, né? Como a gente disse, é como se fosse, né? Uma distributiva. Por quê? O que a gente faz? Quando é 2 vezes 10 a sexta, você vai pegar isso daqui, né? E colocar isso aqui 4 vezes. Tudo isso está em vermelho. Então, isso vezes isso, vezes isso, vezes isso. 4 vezes. Mas para não precisar fazer isso, então a gente, vamos dizer assim, meio que faz essa distributiva aí. Né? Então, aqui fica 2 a quarta. E aqui tem aquela regrinha lá, né? Que é ele multiplica o 6. Então, fica 2 elevado a 4 e 10, né? 6 vezes 4. Então, 2 elevado a 4 e 10 elevado a, nesse caso aqui, né, a 24. Então, 2 elevado a 4, né, vezes 10 elevado a 24. Quanto que vale 2 elevado a 4? Nesse caso aqui, a gente tem que ver se está maior ou igual a 1 e menor do que 6. 2 elevado a 4 é 16. Então, 16 vezes 10 elevado a 24. A gente sabe que 16 está muito grande, né? Então a vírgula está aqui, a gente vai andar uma para a esquerda. Né? Então ele vai virar 1,6. Se você dividiu por 10, né, você soma uma unidade aqui, né? De 24 vai para 25 para poder compensar. Né? Cada vez que você soma aqui, você está multiplicando por 10. Cada vez que você subtrai por 1, aliás, cada vez que você soma 1, você está multiplicando por 10. Cada vez que você subtrai 1, você está dividindo por 10. Então, nesse caso, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado, como foi para a esquerda, então vezes 10 a 25. Então, é isso aí, o resultado. Então, esse daqui é potenciação, agora radiciação, que tem uma raiz ali, né? É o último exemplo. 1,6 vezes 10 elevado a 27. Um número meio estranho aí, né? Mas é o seguinte, a gente sabe que aqui é um índice 2, né? A gente não coloca, mas sabe que é um índice 2. Então a gente pode tentar dar uma manipulada nesse número aí, né? Porque a gente pode fazer uma raiz aqui e outra raiz aqui. Só que 27 dividido por 2 não dá um número exato. Então ou a gente faz aqui virar 28 ou 26 para ver se dá certo. Por exemplo, raiz quadrada de 1,6 ali seria, não sei, 0,4? Não, não seria 0,4 não. Mas de 16 a gente sabe que é 4. Então, se a gente forçar aqui e ficar 16, a gente consegue achar a raiz quadrada aqui. Se aqui virar 16, daí aqui vai mudar alguma coisinha aqui e a gente talvez chega no resultado. Então, raiz quadrada, vamos forçar aqui. Se tá 1,6, vamos forçar para virar 16. Então, forçou 16. Então, andou uma casa para a direita. Se andou para a direita, a gente subtrai uma unidade. 27 cai para 26. Então, 10 elevado a 26. Agora a gente pode aplicar naquela regra, né? Raiz quadrada 16, raiz quadrada de 10 elevado a 26. Raiz quadrada 16 é 4. E aqui, como fica aqui, né? A gente tem que relembrar aquilo lá. 10 elevado, o 26 sobe. E o 2, né, do índice aqui, ele desce. Podemos esquecer. Daí fica 4 vezes 10 elevado. 26 dividido por 2 dá 13. E pronto, aqui já está escrito na forma de notação científica. Beleza? A gente já consegue observar, está escrito na forma de notação científica, porque a mantissa aqui está maior ou igual a 1 e menor do que 4. Do que 10, quer dizer. Cada hora eu falo uma coisa aí. Então agora se der uma olhada aí nos exercícios, vamos ver aqui.
Potenciação vai estar misturada aí, potência de 10. Ah, tem aqui sim. Então nessa parte aqui, né, notação científica, potência de 10, tem alguns aqui para poder treinar. Beleza? Então vamos finalizar aqui que ficou um outro vídeo longo, né? Mas paciência, pelo menos a gente viu aí tudo que tinha que ver.